Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides e está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, sabe? É muito importante que você se inscreva no canal. Okay? Quero dizer para vocês que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para rastreamento, monitoramento, serviços de atendimento SAC 0800, entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui agora no vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, que é parceira nossa aqui do Despluga. Hoje o nosso convidado ele é muito especial. Ele é mestre em Direito, ele é professor universitário e pós-graduado em Letras. Tudo bem, Paulo José Correia? Tudo bem, Euclides. É um prazer estar aqui. Conte um pouco para a gente, para o nosso espectador conhecer o Paulo José Correia. Quem é o Paulo José Correia? Bom, a minha história acho que pode ser contada através dos cursos que eu fiz. Depois do ensino médio, eu fui estudar teologia num seminário, num internato, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Terminado o curso lá, eu vim para Brasília para trabalhar com ensino de teologia. Então eu fiz um curso de pedagogia para isso. Trabalhei durante 15 anos nessa tarefa e também fui ordenado pastor da Assembleia de Deus nesse período. Mesmo? Depois, por diversas razões, eu mudei de atividade e fui trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 10ª região. E trabalhei lá 28 anos. Nesse período, eu fiz então Direito, e pós-graduação, e mestrado. E me aposentei em 2016. E aí eu estou de lá para cá me dedicando ao estudo da linguagem. Então eu fiz letras e uma pós-graduação em letras. Que legal. O Brasil é um país que fala a linguagem politicamente incorreta? Há essa discussão, né? Hoje que está em toda parte, em todos os jornais, na internet, essa questão da linguagem politicamente correta. Há defensores dessa linguagem e há outros que acham isso uma bobagem, até uma censura, né? Nós poderemos falar melhor com detalhes sobre isso ao longo da conversa aqui. O português, a língua portuguesa, ela é muito difícil mesmo de se interpretar, de se falar. Ela é considerada uma das linguagens, né, mais difíceis do mundo? Isso é uma coisa relativa. Toda linguagem é difícil ou não. Né? Depende de como... Aí tem uma questão séria no Brasil, que é a educação. Né? A nossa educação tem diversos defeitos, e uma delas é não trabalhar corretamente, ou pelo menos do modo necessário, o estudo da linguagem. Né? Isso traz para o aluno dificuldade tanto em falar como em interpretar textos. Mas eu não diria que é uma linguagem difícil. É uma linguagem. Toda linguagem pode ser difícil ou não. A interpretação de texto hoje parece que é tão difícil. Eu vejo que existe muita dificuldade das pessoas hoje, principalmente dos novos alunos, na simples interpretação de um texto. É verdade? Isso mudou durante os anos? Não mudou, Euclides. A questão é essa. A questão é que nós temos deficiência no ensino da linguagem. Como temos deficiência no ensino em diversas outras áreas? É fruto de um tratamento muito pobre que se dá à educação no país. Isso é um fato público e notório, todo mundo fala nisso. Há pouco investimento na educação? Pouco investimento, tanto no salário de professores, quanto em termos de condições de ensino, salas de aula, e agora a questão tecnológica que está se impondo, que tem que trazer para a sala de aula, também uma deficiência. O outro problema do Brasil é que se lê muito pouco. Né? Para aprender a linguagem, você tem que ler bastante. Lendo você aprende, você adquire, aumenta seu vocabulário, você começa a aprender a como interpretar os textos. Tá? Então, essa dificuldade já é de longo tempo, né? E eu não diria que a língua portuguesa é difícil de interpretar. Para interpretar um texto, a questão não está na linguagem, está no texto. Pode ser um texto falado, escrito ou até visual. E aí depende de dois fatores. Depende do autor do texto saber
colocar o texto para o público adequado, e depende do leitor ter a condição de entender. Então, o texto, né? Se me derem um texto de física teórica para eu ler, claro que eu vou ter muita dificuldade de interpretar, Verdade. porque eu não tenho conhecimento de física para interpretar o texto. Tá? Então, a culpa, quer dizer, não culpa, mas o problema está em todos os atores do texto. O autor, o destinatário e o sistema educacional que é deficiente no ensino da questão da linguagem. A linguagem politicamente incorreta, que se fala muito hoje, essa discussão, ela é por conta de ignorância ou por má fé? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que não seria de uma das coisas, Euclides. Vamos entender o seguinte: a língua a linguagem é um fenômeno que está em constante mutação. A língua muda ao longo do tempo. Ela é viva, ela vai mudando. Muda por diversos fatores. Primeiro, muda, por exemplo, pela inserção de estrangeirismos, né? Por causa da tecnologia. O que explica pra gente o que é inserção de estrangeirismos. A nossa língua é invadida por termos estrangeiros. Por exemplo, agora com a tecnologia, podcast, um termo em inglês, internet, site e N termos da língua inglesa, como o inglês é a língua da tecnologia, claro que ela esses termos vão se inserir em todas as línguas do mundo. E o Brasil não é diferente. Então, à medida que vai inserindo novos termos estrangeiros, isso vai influenciando a língua. E aí a língua vai usando o termo em si, e com o tempo ela vai, no nosso caso, aportuguesando esse estrangeirismo. Por exemplo, a palavra futebol, que é comum hoje, você sabe que vem de futebol. Que inseriu-se na nossa linguagem e foi aportuguesada, futebol. Esse é um processo, então, que vai mudando a língua. A outra causa de mudança é que alguns termos vão sendo colocados de lado, vão sendo esquecidos, vão sendo abandonados. Por exemplo, eu não sei se você sabe o que significa a palavra pitança. Pitança? Não. É comida. É comida? Uma palavra antiquíssima para comida. Tem uma amiga minha de um outro grupo. É antiga, né? É antiga. Amiga antiga de outro grupo que ela gosta muito de falar de comida, e eu disse para ela: você é a rainha da pitança. Que é pitança? É comida. É um termo que não se usa mais. Antigo, não se usa mais. Então a língua vai expurgando alguns termos que caem em desuso e vai assimilando outros. Estrangeirismo, gírias e tal. O outro fator de mudança é que as palavras, elas mudam a forma ao longo do tempo do uso. O exemplo mais clássico é você. Você começou com vossa mercê lá do século XVIII, XIX, que era um termo reverencial. De lá, com o uso, ela foi transformada em vós mercê, que em algum lugar do Brasil, bem interior, ainda se usa, e daí foi para o você. O você é a forma hoje plenamente incorporada nessa língua. Houve uma mudança. E a outra forma, então, Euclides, aqui chegamos à questão da linguagem politicamente correta, grupos que vão assumindo protagonismo na sociedade, vão trazendo novos termos e vão questionando termos que existem. É o caso típico dos afrodescendentes. Sim. À medida que eles vão tomando consciência da sua história, tomando consciência do sofrimento que tiveram e percebendo que a nossa língua tem termos que são ofensivos, termos racistas, eles estão lutando para que esses termos sejam abandonados, deixem de ser usados. É o caso, por exemplo, da famosa mulata, né? Sim, que nós sabemos, o dicionário diz que veio de mula. Né? Por quê? Mula é um animal de carga, é um animal de montaria. Então, o escravo era um animal de carga, né? E as escravas. Você deduz a consequência. Então, isso incorporou-se mulata. Claro que hoje, quando alguém fala mulata, ele não está pensando nessa situação. Não. Né? Ele é um usuário da língua que usa aquilo como elogio. Sim. Mas o pessoal afrodescendente, que aquele termo para eles recorda uma história de sofrimento para eles. Então, eles preferem que a gente não use. Então, aí nasce essa questão dos afrodescendentes postularem uma linguagem que politicamente seja correta, ou seja, que não traga o racismo
contra o qual a sociedade vive lutando. Sim. Né? Então, esses são fatores de mudança. Então, essa luta pela linguagem politicamente correta é um fator de mudança na língua. Tá? Mas se a gente buscar muito a perfeição da linguagem, nesse sentido, não seria um patrulhamento linguístico, um patrulhamento do vocabulário? Sim, veja bem. Esse patrulhamento, ou alguns chamam de censura, inclusive, ela existe naturalmente em todas as línguas. Tá? O que é que acontece? A língua, o uso da língua é sempre contextual. Você usa as palavras de acordo com o contexto que vive. Por exemplo, você deve ter filhos. Se não tem, você não vai falar palavrões para uma criança. Se você vai falar para crianças, você automaticamente se patrulha para não falar palavrões. Nem para criança, nem para seus pais, não conversa com seus pais, por exemplo. Okay? Se você vai a uma reunião religiosa, você vai falar, você vai ter todo o cuidado para evitar vocábulos que possam ofender. Sim. Lá, certo? Vou dar um exemplo para você. É um patrulhamento natural, né? Natural. Uma autovigilância. A autovigilância. Então, o patrulhamento existe. Porque você vai adequar seu vocabulário ao contexto social onde você vai falar e ao seu interlocutor. Isso é normal. Vamos dar um exemplo na área religiosa. Sim. Rezar e orar são duas palavras que têm o mesmíssimo sentido, tanto no uso como etimológico. Isso significa o quê? Significa fazer uma prece. Falar com Deus, né? Mas se você for numa igreja evangélica, dessas mais, não as tradicionais, mas históricas, mas as novas, e falar para os irmãos, vamos rezar, irmão. Eles não vão gostar. Não vão gostar. Eles vão achar estranho. Não é orar? E se você insistir, você vai... Olha, aqui a gente não usa rezar. Aqui a gente usa orar. Exatamente. Então, quer dizer, aquele grupo está dizendo para você, olha, aqui nós patrulhamos a linguagem de acordo com a nossa visão de mundo. Por quê? Porque os evangélicos entendem que rezar está associado ao culto a imagens. Sim. Não é? E eles entendem que culto a imagem é uma idolatria, um pecado. Então, observe a ligação da língua com todo um contexto histórico, emotivo, inclusive, que faz com que você tenha cuidado na linguagem. Então, quando os afrodescendentes insistem que se patrulhe a linguagem quanto ao racismo, isso é uma coisa perfeitamente natural, não é uma novidade, isso sempre existiu e vai existir até no dia a dia. Porque tem muitas palavras que já estão no meio, dentro do dia a dia das pessoas. Então, às vezes, você realmente tem que se policiar para não ofender ninguém com as suas palavras. Sim, né? Você vai, depois eu quero falar com você sobre a questão de um texto que eu escrevi, eu acho que você já leu, sobre a linguagem caridosamente correta. Sim, sim. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas, assim, o que está falando, a semântica, que é o estudo do significado das palavras, ela ensina o seguinte: as palavras têm um significado cognitivo. Cognitivo. Aquilo que é copo, mesa, microfone, né? E tem também um significado emotivo. Então, digamos que eu fale para você a palavra mel, palavra comum, né? Em si, né? Todo mundo gosta de mel. Se eu falar para você mel, talvez você não... Ótimo. Mas se uma pessoa teve uma experiência com abelhas, foi mordido por abelhas, sofreu... Se eu falo mel para ela, ela acho que não vai querer ouvir essa palavra. Porque desperta as emoções da história dela, da vivência dela. Legal. Então tem significado emotivo. Por isso que nós temos que ter o cuidado quando falamos com as pessoas. Né? Tem que ter esse patrulhamento natural, essa censura natural em nossa linguagem. Dá um exemplo para a gente do sentido denotativo e conotativo. Explica para a gente como funciona isso. As palavras podem ser usadas nesses dois sentidos, o sentido denotativo ou conotativo. O denotativo é o sentido natural, literal, básico da palavra. Né? E o sentido conotativo é o sentido figurado. Tá? Vamos tomar um exemplo no caso dos afrodescendentes. Sim. Se eu falo quadro negro, lembra daqueles quadros que tinha na escola? Hoje é verde. Mas naquela época era negro. Se eu falo quadro negro, eu estou usando a palavra negra no sentido denotativo, porque aquele quadro era negro, a cor dela é negra.
né? Então, agora se eu falo lista negra, negra aqui não se refere à cor da lista. Negra tem um sentido conotativo, quer dizer, é uma lista ruim, é uma lista de coisas ruins, é uma lista de coisas negativas. Então é o sentido figurado da palavra negra e um sentido ruim. Então, quando os afrodescendentes pedem que não se fale lista negra, se fale lista suja, eles estão combatendo, não é o sentido denotativo, é o sentido conotativo, negativo da palavra que é utilizada. Lista negra, a coisa está preta. Coisa está preta. Que é uma coisa ruim, uma coisa que está ameaçadora, que você tem que fugir, né? Preta também tem um sentido aí conotativo. Mas assim, se a gente não poderia usar então essa cor preta como uma cor... Pode. Primeiro, se você usar no sentido denotativo, não tem problema. Quadro negro, aquele famoso fenômeno cósmico, buraco negro, tudo que tiver refere à cor, não tem problema. Não tem problema, porque o sentido é a cor mesmo. Agora, se você está usando o negro no sentido negativo, né? É como eu falei, lista negra, a coisa está preta, né? E tantos outros sentidos, aí você tem que cuidar. A partida de futebol, a partida que estão jogando ali, jogaram o dia inteiro e ficou empate. Vamos jogar a negra. Pois é. A negra, sentido bom ou sentido ruim? A negra vale tudo. A negra, temos que buscar, eu não tenho agora a origem dessa expressão, né, é interessante pesquisar, mas me parece que a negra é o seguinte: vamos decidir quem fica com a negra. Isso é uma coisa que eu estou pressupondo aqui, lançando uma hipótese, eu tenho que pesquisar para confirmar, mas me parece que esse é o sentido. Se é esse o sentido, você vê o sentido negativo da palavra. Tá? Nesse sentido, o tricampeão mundial, Nelson Piquet, deu uma entrevista que foi amplamente divulgada na mídia. Ainda está sendo divulgada. Ele usou um termo neguinho, né? Neguinho passou ali em alta velocidade, neguinho passou, não sei, foi neguinho ou neguinho, né? Ele se referia ao campeão mundial, Lewis Hamilton, né? Sim. Falando que neguinho, mais ou menos a frase foi que neguinho cometeu um erro, né? Lá na disputa com o Verstappen, que é o outro adversário dele. Veja bem, a palavra neguinho, ela pode ter uma conotação carinhosa ou uma conotação racista. Por exemplo, outro dia um primo meu disse: Paulo, mas eu tenho o costume de brincar com minha netinha, e chamar ela, porque ela é muito sapeca, gosta de brincar e inventar, e eu chamo ela de minha macaquinha. Acho que você acha que está errado? Eu falei: olha, depende do contexto. Lembra que a linguagem é contextual. A relação entre você e sua neta, que é uma relação de carinho, de amor, você usando a palavra macaquinha, ela não tem um sentido racista, ela tem um sentido de brincar, né? Porque pelo comportamento da criança. Mas se outra pessoa de fora chamar ela, a menina, de neguinha, pode ter um sentido racista, porque não tem essa relação de carinho. Então, sempre olhar o contexto da questão. Então, o Nelson Piquet, por exemplo, quando usou neguinho, eu acho que ele não tem uma relação íntima, tão íntima como o Lewis Hamilton, que possa usar isso brincando. Acho que ele chamou de neguinho no sentido de ser nego mesmo, aquele neguinho. Né? Aí é que está o problema da conotação racista. Conotação racista. Conotação racista. Entendi. Tem um contexto histórico, assim, de palavras ou de termos que as pessoas não gostam. Por exemplo, algumas mulheres, não são todas, mas algumas mulheres, elas não gostam de serem chamadas de feministas, porque o feminismo leva a um tipo de pessoas radicais. Alguns crentes, né, não gostam de serem chamados de evangélicos, porque o evangélico leva a pensar naqueles pastores trapaceiros, aqueles pastores que... Alguns, né? Não todos. Eu sei que o professor já foi pastor, mas assim, alguns. Então, tipo aqueles lá da Barra de Ouro, lá do MEC e tal. Existe realmente esse contexto histórico para a mudança de uma palavra que era uma palavra boa, né? Por exemplo, feminismo é uma coisa, lutar por direitos das mulheres é uma coisa boa. Ser evangélico, do evangelho vem uma coisa boa, né? A palavra vai mudando com o tempo, a história. A palavra não só vai mudando, mas às vezes no mesmo tempo ela vai adquirindo diversos sentidos. No sentido da conotação, ela tem mais um sentido. Então,
o que acontece com o feminismo? Com outros ismos, outros movimentos. O feminismo em si, ela busca a libertação da mulher no sentido de igualá-la ao homem em direitos, em espaço na sociedade. Né? Se você volta na história, por exemplo, os tempos bíblicos, você vai ver que no tempo da Bíblia, a Bíblia diz isso claro, a mulher era a mera propriedade do homem. Né? Ela não podia, a palavra dela, por exemplo, não servia, ela não podia testemunhar no tribunal, porque a palavra dela não tinha validade. E outras coisas e tal. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, as mulheres têm caladas na igreja. Naquele contexto, essa é uma versão. Bancos, né? Os bancos, exatamente. Para os homens, outros para as mulheres. Então as mulheres começaram a lutar ao longo da história. O direito ao voto, que tem uma luta nos Estados Unidos, outro dia estava vendo o programa sobre isso, grande, com dificuldade. O direito ao trabalho, né? Uma série de direitos que ela vem lutando. E agora há o direito, por exemplo, que está em discussão, de elas terem salários iguais aos homens quando exercerem a mesma profissão. Nos Estados Unidos se sabe, por exemplo, que a jogadora de futebol americana, que tem um time muito bom, lá o futebol feminino é muito forte, eles conseguiram igualar o salário das jogadoras aos dos jogadores homens. Essa é a luta permanente do feminismo. Agora, todo movimento tem uma área extrema. No caso da mulher, vamos queimar sutiã, vamos fazer isso e tal. Então, é engraçado que esses aspectos extremos é que às vezes aparecem mais. Sim, é verdade. Então muitos ficam ressabiados com aquele movimento. Me conectar com isso, né? Agora, aí surgiu alguns, especialmente cristãos, preferem um outro termo, que é o mulherismo. Mulherismo? Para diferenciar do feminismo. Quer dizer, a luta da mulher, sem esses extremos, seria o mulherismo. Então, esses dois termos agora. Então, as palavras... O evangélico mudou para quê? Do caminho? Tem muita gente que fala, não, eu sou daquela equipe. Quando há uma passagem, né? O pessoal do caminho, né? Eu, por exemplo, prefiro chamar cristão. Cristão, né? Porque assim, como eu não estou ligado a nenhuma igreja, e como eu tenho esse evangélico, às vezes ligado a alguma dessas ideias também extremas, de algumas coisas extremas, que não é o evangélico propriamente dito, eu prefiro que me chame de cristão. Por quê? Porque eu ligo a Cristo. Cristão é o primeiro nome no Testamento que os seguidores de Cristo foram chamados. Em Atos revela que em tal lugar eles foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Então acho que cristão é um termo mais adequado. Mas é claro que isso depende de cada grupo, de cada pessoa, porque lembre, cada pessoa encara a palavra não no sentido só cognitivo, mas também emotivo. Para alguns evangélicos tem um sentido positivo muito forte que ele não quer largar. Para outros não. É verdade. Professor, você escreveu um texto sobre a linguagem caridosamente correta. Fale um pouco o que levou o senhor a escrever esse texto e sobre esse texto. O que acontece é o seguinte, voltando à questão da interpretação que você perguntou no começo. Né? Interpretar é alguns chamam de arte, inclusive. É uma ciência que envolve diversos aspectos. Então, o que acontece? Alguns filósofos da linguagem, estudando o processo de comunicação, pensaram o seguinte: como é que você pode interpretar numa discussão, numa conversa, o seu interlocutor de uma maneira que você possa compreendê-lo melhor? Então, eles criaram diversos princípios. Um deles é esse. É o princípio da caridade interpretativa. O que significa? Caridade aqui, é bom já observar, não se refere a ver o outro como um coitadinho. Não é isso. Não é aquela caridade religiosa. Não. Caridade quer dizer você considerar o outro, você ter abertura para o outro antes de já fechar as portas para o que ele diz. Então, a caridade interpretativa é você olhar o que o outro diz, dispor-se a ouvir o que o outro diz, dando ao que o outro diz a melhor interpretação possível dentre aquelas possíveis. Você aceitar que o outro tem uma racionalidade naquilo que ele fala. Tá? Então, você vai ter condições de interpretar melhor o que ele fala. Não significa que isso leve você a concordar com o outro,
mas sim que você poderá compreender melhor o que o outro diz. Essa abertura para o outro, esse respeito, a consideração para com o que o outro diz. Não, acho que por enquanto não, obrigado. Okay. Entendeu? Então, aí eu que pensei o seguinte, raciocínio sobre comunicação, e aí ligando a questão da linguagem politicamente correta, numa comunicação, a primeira regrinha é, se eu quero ser bem interpretado, eu devo falar de uma linguagem que o outro aceite e entenda. Voltando àqueles exemplos, se eu falo para criança, eu tenho que falar de uma linguagem como criança, tentando imitar o que ela diz do jeito que ela fala. Né? Se eu falo para religiosos, eu devo entender, usar termos que eles aceitem e compreendam. Então, eu estou dizendo o seguinte, pegando esse princípio da comunicação e aplicando esse termo do caridoso lá da filosofia da linguagem, eu estou dizendo, a nossa linguagem deve ser, se não quiser chamar de politicamente correta, deve ser linguagem caridosamente correta. O que é isso? É eu procurar falar para o outro usando termos que não lhe sejam incômodos, que não lhe sejam ofensivos, que ele aceite, que ele possa aceitar, e numa linguagem, numa forma de linguagem que ele entenda. Por exemplo, se alguém falar comigo em chinês, não adianta nada, não vou entender nada. Se alguém vier falar comigo já xingando, como acontece muito no trânsito, né? O cara sai do carro já xingando, você não viu e tal. Quando você xinga, ou quando fala de uma língua que o outro não entende, você já cria uma barreira na comunicação. Então, se eu sei que os afrodescendentes não gostam, se incomodam com termos conotativos, né? Termos negro, negrinho, etc., que tem uma conotação racista, eu não devo usar esses termos se eu quero me comunicar com ele. Isso é o que eu chamo de linguagem caridosamente correta. É a linguagem que procura considerar o outro na escolha de palavras, na escolha de termos, na escolha da linguagem que eu vou usar. Entendi. Quais são esses termos assim mais ofensivos hoje uma relação que o senhor possa lembrar de cabeça, assim, os termos que mais incomodam, os termos mais incorretos que são ditos hoje na nossa Você quer dizer para os afrodescendentes? Não, de uma forma geral. Que aí depende de cada grupo. Para uma palavra para um grupo pode ser neutra e até bom, para outro pode ser ofensivo. Então isso depende. Por exemplo, agora existe o movimento LGBTI+, eu até esqueço aquela sigla grande, né? Eles estão também lutando para que a linguagem dê espaço, por exemplo, para quem é transgênero, que é um outro fenômeno que a gente ainda não entende direito, mas que está existindo, que não se enquadra nem como mulher nem como homem. Então eles estão criando a linguagem, certos termos que possa falar com ele, porque tem o masculino e tem o feminino na linguagem. Eles querem um termo neutro, uma linguagem neutra. Mas qual é a opinião sua sobre a linguagem neutra? Não ficaria muito difícil a gente ter uma linguagem para cada grupo? Não fica, a questão é de nós assimilarmos isso. Né? E voltando àquilo do início, nenhuma linguagem é difícil. A questão é nós compreendermos como usá-la. Tá? Só vai acrescentar hoje se fala já todos e todas. Hoje eles querem os transgêneros que se usem todes, que não é nenhum nem outro, né? É curioso e é incômodo no começo. Vamos lembrar aquilo que eu disse. A linguagem é um fenômeno em mutação. E toda mudança é incômoda. Você já mudou de casa, já mudou depois, eu mudei. É incômodo. Porque o que acontece numa mudança? Você tem que desconstruir alguma coisa, desarranjar alguma coisa e depois rearranjar, reorganizar. Então, toda mudança, isso não é só na linguagem, em qualquer área da vida, mudança de emprego, mudança de estado civil, mudança, ela sempre é incômoda e à primeira vista, eu não quero isso incomoda. Mas com o tempo, quando as coisas forem normalizando, isso vai ser normal. Você acha que a gente vai chegar nesse tempo O tempo é que vai dizer isso. Se essa proposta... Porque assim, me parece, eu estou fazendo aqui o papel de advogado... Claro. Que é uma minoria. Então, assim, mudar uma cartilha, né? Digamos assim, uma língua toda, né? A língua portuguesa, que é muito bela,
por um grupo, pequeno grupo, não seria muito? Não, mas primeiro que não é mudar a linguagem toda. A estrutura da língua, porque a língua tem uma estrutura que chama estrutura sintática, que isso não muda. Por exemplo, vamos dar um exemplozinho aqui. A gente critica muito se alguém disser, nós fomos pescar, né? A gente que é da cidade, a pessoa bem no interior, às vezes usa isso. Nós criticamos. Essa linguagem, essa frase, esse fomo, está correto ou incorreto? Veja bem, ela pode estar incorreta do ponto de vista da variante culta que se chama na sociedade, aquela falada pelo pessoal mais culto. Pode estar incorreta. Mas do ponto de vista sintático, ela está correta. Por quê? A nossa estrutura sintática é sujeito, verbo, predicado. Né? Eu chutei, eu, sujeito, chutei, verbo, a bola, predicado. Essa é a estrutura básica. Quando eu digo nós fomos pescar, a estrutura não é alterada. Nós, sujeito, fomos, verbo, pescar. A conjugação do verbo é que a gente é estranho. É que soa. Soa. Tudo que é novo incomoda, tudo que é estranho incomoda. É a mesma coisa quando, por exemplo, a presidente Dilma assumiu o governo e a gente teve muita dificuldade de ouvir a palavra presidenta, né? Houve uma discussão sobre isso, né? Algumas pessoas, isso é correto, não, isso está errado, o certo é a presidente, né? Tal. Como o senhor vê isso? Até a Camilúcia, quando foi assumir, ela falou assim, ela questionou, né? Questionou. Eu estudei, eu quero que me chame de Presidente. É melhor você falar no microfone, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas a observação é essa. A ministra Camilúcia, quando ela foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro perguntou, Excelência, a senhora quer ser chamada de presidente ou presidenta? E ela, então, eu quero ser chamado de a presidente. Né? Ela, então, rejeitou a palavra. Mas a verdade é que nosso vocabulário tem a palavra presidenta. Só que assim, nunca houve uma presidenta no Brasil. Nunca foi usado isso. Né? Então, quando a presidenta Dilma trouxe essa palavra, é novo, é uma coisa da esquerda, então pronto, houve aquele tumulto todo. Mas é perfeitamente correto. Pode-se usar. É perfeitamente correto? Pode-se usar a presidente e pode-se usar a presidenta. Os dois termos são corretos. São corretos, porque existem no nosso vocabulário. Mas continue a sua linha de raciocínio. Nós estávamos falando sobre a linguagem, como diria... Caridosamente correta. Caridosamente correta. Pois é isso que eu digo. Nós temos que pensar o seguinte: a linguagem é o instrumento da comunicação. Né? O ser humano, todos os animais, hoje se sabe isso, eles se comunicam entre si. Né? E fala-se muito das abelhas e das formigas, que têm um sistema de comunicação muito sofisticado, inclusive. Né? Mas o ser humano é aquele que tornou a comunicação e a linguagem uma coisa, digamos, uma ciência, inclusive. Tá? Então, para nós a linguagem é uma coisa que não somente é um instrumento, mas ela, inclusive, forma a nossa visão de mundo. Né? Por isso que ela provoca toda essa discussão aí. Ela molda a nossa visão das coisas. Então, quando nós falamos em comunicação, né, nós temos que entender isso, que a linguagem é um instrumento da comunicação por excelência. E sem comunicação a gente não vive em sociedade. Isso aqui agora que estamos fazendo, e depois quem for olhar o podcast, é comunicação. Né? As formas de comunicação se sofisticaram, é uma ciência hoje bastante complexa. E voltando àquilo que eu disse da regra básica. A regra básica é, se eu quero me comunicar com alguém, eu devo usar o vocabulário, os termos que sejam adequados ao contexto social, sejam adequados ao interlocutor, de modo que eu possa ser compreendido da melhor forma e que a comunicação flua da melhor forma. Qual seria a sua proposta, assim, qual seria a sua visão que isso proporia para que as pessoas se comunicassem melhor em uma linguagem não ofensiva, uma linguagem pacificadora? Pois é, existe inclusive todo um movimento que chama da linguagem
da linguagem não conflituosa. Né? O termo é mais ou menos esse. Tem todo um pessoal que luta por isso. Porque, como se percebe, grande parte de nossos conflitos são conflitos de linguagem. Inclusive um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, é difícil pronunciar o nome dele, ele que formulou essa ideia, disse, olha, todos os problemas filosóficos, tudo está na linguagem. Tá? Porque, na verdade, assim, por que no trânsito, às vezes, uma batidinha que podia resolver e tal, torna-se até em caso de morte, às vezes, por causa da maneira que nós nos comunicamos. Tá? E na nossa vida, especialmente na vida da cidade, de correria, de estresse, todo mundo vive com os nervos meio à flor da pele. É muito fácil entrar em conflito. E se eu não tomo cuidado com minha linguagem, é muito fácil que o outro tome a minha linguagem como uma ofensa, como uma ameaça. Né? Que às vezes não é minha intenção. Aí entra o problema complexo da interpretação. Verdade. E da semântica, que é o sentido cognitivo, o sentido emotivo de uma palavra. Né? Quantas vezes você tem experiência, você escreveu um texto na internet, lá nas redes sociais, você disse uma coisa, o pessoal veio dizendo outra coisa. Eu falei, gente, eu não quis dizer isso. Mas é assim. Porque esse é um outro aspecto importante da interpretação, da comunicação. Não existe uma interpretação única para um texto, para o que nós falamos. O que nós dizemos pode ter N interpretações, dependendo de quem interpreta. Porque você não interpreta um texto somente do ponto de vista lógico. Né? Você interpreta com a sua experiência de vida, com toda a sua carga de emoções que você tem ao longo da vida. O exemplo que eu falei da palavra mel. Verdade. Né? Você interpreta, então, uma palavra pode ter interpretação para um positiva, para outro negativa. E aí, o que acontece? Eu tenho que ter o cuidado, né, de falar os termos mais adequados possíveis, evitando a linguagem conflituosa. Claro que isso vai dizer, meu Deus, agora não posso falar mais nada. Se eu falar uma coisa aqui, todo mundo vai entender. Claro que isso não vai livrar de situações em que eu seja mal entendido. Vai existir, isso é normal. Mas eu tenho que ter uma disposição de falar de maneira que, voltando aqui, você e eu temos experiência religiosa da Bíblia, né? A Bíblia, ela tem cheio de textos, eu falei isso no artigo que eu escrevi, em que ela aconselha que nós usemos uma linguagem agradável. O apóstolo Paulo falou numa das cartas. A vossa linguagem seja sempre agradável e bem temperada, quer dizer, bem equilibrada, cuidadosa. O autor do livro de Eclesiastes, também citando o texto, né, o sábio de Eclesiastes, disse, a linguagem do sábio é agradável. Então, o que eu posso fazer para evitar conflitos, para não incorrer em ofensas aos outros, é procurar uma linguagem agradável. Legal. E aí tem um outro aspecto que é não somente a palavra em si, mas o que se chama de prosódia. Prosódia? Prosódia é a maneira como eu pronuncio a palavra. Se eu digo fogo aqui para você, tá, é uma coisa... Não. Se eu digo fogo, a gente vai... O que aconteceu? Todo mundo vai se assustar. Então, a maneira de pronúncia também interfere no significado e na interpretação da palavra. Então, o que eu posso fazer? Eu não vou acertar sempre. Eu vou cometer erros. Eu vou ofender, às vezes, sem querer, porque eu não conheço, às vezes, o meu público. Né? Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu era pastor, e da Assembleia de Deus, fui pregar numa igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana tem uma teologia sobre salvação que é bem diferente da Assembleia de Deus. Você deve ter estudado isso, né? E eu falei de uma palavra, eu falei lá, eles usam muito a questão da predestinação. E eu falei uma palavra, um termo que eu contraria a predestinação. E eu percebi que na hora eles olharam para o outro assim, eu toquei uma palavra que incomodou a eles. Isso é bom, foi um lapso, uma coisa, então a gente nunca vai conseguir falar a linguagem perfeita que agrade todo mundo. Não vai. Mas eu tenho que ter uma disposição para ter uma linguagem que o outro aceite e que o outro entenda, e da maneira menos conflituosa possível, menos ofensiva possível.
Professor, você trabalhou muitos anos na Justiça do Trabalho, né? Sim. E houve uma reforma trabalhista há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, digamos. Você tem conhecimento que depois dessa reforma trabalhista, os processos judiciais trabalhistas diminuíram? Como eu saí do Justiça do Trabalho há 6 anos, né? E eu me dediquei a estudar a linguagem, eu deixei de lado a minha pesquisa sobre direito do trabalho. Então eu não estou muito atualizado exatamente sobre os termos dessa reforma, né? Até porque, como sou servidor público, não sou atingido por ela, né? Mas o que eu ouço de colegas é que diminuiu. Houve uma diminuição. Não somente, um dos fatores que diminuiu foi que houve uma lei do Temer em que afastou a gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho. Ou seja, antigamente, antes dessa lei, se o trabalhador alegasse, eu não tenho condições financeiras para pagar os custos do processo, né, então ele tinha o direito de ter uma justiça gratuita. O Temer acabou com essa justiça. E aí os caras disseram, olha, com isso, muitos processos daqueles Mas casos... isso foi bom ou foi ruim, na sua opinião? O Supremo Tribunal disse que essa lei é inconstitucional, recentemente. Que a justiça gratuita de justiça do trabalho, se o trabalhador provar, falando muito rápido... Não, está tranquilo. Se o trabalhador provar que ele não tem condições, ele tem garantida a isenção, a dispensa do pagamento das despesas processuais. Tá? Então, houve depois disso diversas reformas com o Temer e no atual governo, que são reformas cujo objetivo é, digamos, melhorar a relação entre empregador e empregados e, como o desemprego é crescente, facilitar a contratação de novos empregados. O que eu sei das pesquisas é que isso não atingiu o objetivo. O desemprego, como se vê, continua, né? E essa simplificação dos direitos trabalhistas não ajudou praticamente em nada. Né? O trabalho informal garantido... entre empregado e empregador ainda continua ruim? Continua. Eu acho o seguinte... A relação de empregado e trabalhador não depende do que está na lei. Depende mais de questão, aí volta a questão da comunicação, às vezes, né? Depende, por exemplo, das condições de trabalho que é pago ao trabalhador, que o trabalhador tem, depende de um salário razoável, né? E de um tratamento justo, adequado ao trabalhador. Se houver isso, haverá uma boa relação de trabalho. É claro que eu concordo em parte que a nossa carga de encargos trabalhistas é muito alta. Eu mesmo tenho ainda uma e tive 2 empregadas domésticas. E eu sempre procurei agir dentro da lei para elas, né? Mas eu fiz um acordo com uma delas para ela ganhar o mesmo que ela ganhava de salário, mas como diarista, diminuindo de 3 para 2 dias, porque o encargo trabalhista estava muito pesado. Estava muito pesado para mim, para ter 2 empregadas. Né? Uma delas que ganha menos, eu mantenho, e a outra não. E realmente, assim, encargos trabalhistas são muito pesados. Então, eu acho que só para terminar o raciocínio, uma maneira de ver esses encargos, porque na verdade esses encargos trabalhistas não são só para o trabalhador, vão para o governo. Tem taxa disso, taxa daquilo que incide na relação de trabalho que não vai para o trabalhador, vai para o Estado. Então, uma simplificação disso, diminuir a carga dos encargos trabalhistas, eu acho que ajuda a melhorar o problema do desemprego. A CLT, como ela foi pensada lá de Getúlio Vargas. Ela foi exageradamente protetiva? Ela era exageradamente protetiva? Sim. Ou era necessária naquela época? Exatamente. E agora já está desatualizada, né? Quando você olha a história da relação de trabalho, passamos de uma relação de trabalho escravo para depois uma relação melhorzinha que era chamada servidão. Depois, na era industrial, né, começou, quando as máquinas começaram a funcionar e a questão da indústria começou a ver, uma relação de trabalho que era uma relação empregatícia, mas que o trabalhador trabalhava 12 horas por dia, inclusive crianças trabalhavam 12 horas por dia, em condições precárias, tá?
e ganhando um salário irrisório. Okay? Esse contexto foi que originou todo o movimento, e aí veio o marxismo, com Marx e tal, discutindo isso, um movimento de insurgência da classe trabalhista. E isso foi, igual ao feminismo, ao longo dos séculos, isso foi levado adiante. O que se tem hoje de direitos trabalhistas é resultado de uma luta intensa que custou a vida de muitas pessoas, inclusive, tá? Para termos a relação de trabalho que é hoje. Okay? Agora, o que acontece? As condições de trabalho hoje não são as mesmas daquela era da Revolução Industrial. Mudou, a tecnologia mudou muito na questão de trabalho. Né? Hoje você pode, como o nosso amigo Valdir, trabalhar em casa, né? Tranquilo, tomando uma cervejinha, mas faz o seu trabalho, porque ele é um cara responsável, que eu sei, faz muito bem feito o seu trabalho. Então é possível trabalhar em casa, não precisa deslocar. Né? Então o problema é que a complexidade da vida moderna também trouxe complicações e complexidade para a questão de trabalho. Claro que, em vista disso, aquelas normas da CLT de Getúlio Vargas já estão defasadas. Muita coisa precisa ser revista, evidentemente. E, além da CLT, a Constituição também trouxe diversos outros encargos, né? O FGTS, a FGTS só mudou, mas trouxe a questão de férias de 30 dias, com um terço das férias, enfim. Houve uma ampliação dos encargos trabalhistas. Né? Então, eu acho que isso, a relação de trabalho, como outras relações sociais, elas têm que cair de levar em conta aquilo que eu falei para você da mudança. Tudo está mudando, tudo muda. Né? Discute-se muito, por exemplo, a questão tributária no Congresso. E nunca se fala uma reforma tributária, porque é uma coisa complexa. Mas tudo isso tem que estar mudando. A Previdência, tem uma reforma previdenciária. Então, relações humanas estão sempre mudando. Sejam familiares, sejam empregatícias, sejam relações políticas estatais. E nós temos, então, que adequar as leis a essas mudanças. É verdade. Então, nesse sentido, a CLT, ela merece, a meu ver, alguns pontos. Agora, o que não se pode é prejudicar o trabalhador, que na relação empregado e empregador, ele é notadamente a parte mais fraca, mais vulnerável. Então tem que levar sempre em conta isso. Alguns países já evoluíram bastante nisso, né? Sim. Talvez a nossa lei ela não esteja ainda à altura, né, de alguns países que têm uma relação bem mais honesta entre... Bem mais simples. Bem mais simples. No caso dos Estados Unidos, sim, né, a relação é bem mais simples. Mas veja bem, é que a cultura americana e o tipo de sociedade americana é diferente da nossa. A questão do trabalho ela não existe por si só. Ela existe num contexto econômico, político, social, cultural. Então não dá para você aplicar o que está lá na Noruega, na Suécia, que são países, né, de qualidade de vida altíssima, uma questão de trabalho muito melhor e mais tranquilo, no Brasil. Não dá. Mas nós temos que entender o seguinte, à medida que nós também mudamos, nós temos que ver, bom, essa lei atende a essa nova realidade ou não? Vamos discutir isso. Se não atende, vamos mudá-la. Chega um momento em que vem aquela questão, né? Que às vezes as pessoas perguntam o que é mais importante, ou o que é importante, é termos muitos empregos ou termos muitos direitos, né? Porque assim, às vezes os dois não combinam. Sim. Se você tem muitos direitos, o que acontece? O empregador vai ter que pagar muita coisa. Então, às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, um assalariado que ganha, supomos, R$1.500. O empregador, ele não sabe, mas o empregador vai pagar pelo menos R$3.000 para ter aquele empregado. Então, 100% de encargos trabalhistas. 100% de encargos trabalhistas. Então, às vezes, peraí, se não houvesse esses direitos, ou pelo menos, se esses direitos fossem em direção ao trabalhador, essa relação seria mais fácil. Por quê? Porque eu teria certeza de que o que eu estou pagando, ou que o empregador está pagando, está indo para o trabalhador. Existe essa distopia, essa... Existe. Agora, lembra novamente isso, como você está falando, inclusive, esses encargos não vão só para o trabalhador, vai o FGTS, né?
o INSS que o empregador paga, e basicamente é isso, né? Grande parte desses encargos vão para o Estado. Então também o Estado tem que abrir mão dessas coisas um pouco, né? O FGTS, por exemplo, que é um direito trabalhista, ele só vai para o trabalhador se ele for demitido sem justa causa, por exemplo. E existem outras hipóteses também. Mas o FGTS vai para o Estado usar, usar no caso para habitação, empregar em habitação, que eu não sei se usa realmente totalmente a habitação. Né? Então, claro que para o empregado é bom ter um FGTS, porque ele tem uma garantia, que se ele for demitido de repente, ele tem uma garantiazinha lá para sobreviver. Uma poupança, né? Uma poupançazinha lá. O ruim é que ele não pode, por exemplo, o investimento que o governo faz é muito baixo, né? Talvez seja o mais baixo existente hoje. Se pelo menos o trabalhador pudesse dizer, eu quero que o meu dinheiro fique aplicado em ações, por exemplo. Ou, há alguma hipótese que pode. Agora, na privatização da Eletrobras, e também até da Petrobras, né, eles poderiam usar o FGTS para comprar ações. Legal. Que são ações muito boas, porque elas rendem. Né? Mas, assim, a outra situação que é o seguinte, o problema no nosso país, diferente de países nórdicos lá da Europa, por exemplo, até dos Estados Unidos, é que nós temos um grande fosso entre os pobres e os ricos. Essa diferença social, essa diferenciação é muito forte no Brasil. Né? Então, por exemplo, aqui o empregado aí envolve também a educação. A nossa mão de obra, em grande parte, é bastante destreinada, digamos, para o mundo. Hoje, por exemplo, no Brasil, existe falta de pessoas qualificadas para a área tecnológica. Entendeu? Sim. Por quê? Porque a nossa educação não é boa, não treina adequadamente para isso. Né? Então, existe uma série de questões que nós temos que levar em conta quando pensamos na questão dessa relação trabalho emprego, essa relação trabalhador-empregador. Tá? Se nós tivéssemos uma economia como os Estados Unidos, uma oferta de emprego como há nos Estados Unidos, né? Porque lá, de modo geral, o empregado mandou embora daqui, amanhã ele consegue outro emprego. Tá. É mais fácil. Por isso que é mais fácil demitir, ele aceita porque arruma outro. Né? E outra coisa, o salário lá é muito mais alto que o nosso aqui. O caso de Portugal, por exemplo, há uma leva enorme de brasileiros indo para Portugal, que Portugal está numa situação muito boa economicamente. Em Portugal, o salário mínimo, eu creio que, não estou bem certo, é 4 ou 5 vezes o nosso salário mínimo. Nossa. Lá você vive com salário mínimo. Tá? Vive uma vida razoável, né? Básica, mas vive. No Brasil você não vive não. com salário mínimo. Nem só às vezes você somente, ainda mais uma família. Então, claro que para você flexibilizar os direitos, tem que oferecer uma condição econômica melhor, que sustente o empregado de modo que ele possa perder um emprego, ele acha outro. O salário é um salário que pede aqui, mas ele vai achar outro com salário que dá para ele viver. Tem tudo isso que ele leva em conta. É uma discussão complexa, não é fácil resolver isso, mas os nossos políticos têm que estar pensando nisso permanentemente. Falando em relação de trabalho, o assunto do momento, e eu tenho que tocar nesse assunto, porque o assunto do momento é a tal do assédio moral, né? A gente tem um caso na Caixa Econômica Federal, do presidente. Qual a sua opinião? Por que isso acontece ainda nos dias de hoje no Brasil? Olha, no caso do assédio sexual na Caixa Econômica, que é um caso, ao meu ver, atípico e totalmente absurdo, né? Numa empresa estatal, haver aquela atitude, aquele comportamento por parte do presidente é uma coisa maluca. Né? Se for verdade o que está na mídia, ele é um canalha. Né? Ele parece que alguns. Claro que se for verdade, tem que ser provado e está sendo investigado. Mas assim, o assédio sexual, no caso sexual, que é diferente um pouquinho do moral, que é mais extenso, ele ainda está baseado naquela velha visão machista, que o homem vê a mulher como objeto.
Né? Eu me lembro que quando eu era jovem, que não havia discussão sobre assédio, né? E que eu comecei a trabalhar, comecei a coisa... Eu já, talvez porque eu era bem crente naquela época, tinha uma série de limites morais, né? Eu achava estranhíssimo, incomodado, como os homens tratavam as mulheres. Já naquela época, sim, né? Muito mais naquela época. Hoje isso melhorou. Né? Mas a mulher era um objeto mesmo. E o que aconteceu do outro lado é que muitas mulheres aceitavam isso como uma coisa natural, porque, não, isso é assim mesmo. É assim mesmo. Veio da família, né? Isso vem. Então, isso aí vem a luta das feministas, né? Que lutaram contra isso, pela valorização da mulher, não somente como uma parceira do homem, mas como pessoa, com valor em si. Né? Um valor em si, um ser humano em si, que tem os direitos igual a qualquer outro ser humano. Essa luta, as feministas, dependiam muito das feministas. Então, hoje, quer dizer, o assédio sexual é um absurdo que ainda haja chefes, patrões que achem que a mulher ele pode fazer o que quiser com a empregada. Né? Passar a mão. Isso é histórico, né? É uma coisa que é antigo e da cultura, parece que não sai, né? Da cultura. Mas eu acho que isso já melhorou muito. Né? E esses casos como esse, a meu ver, é atípico. Né? Eu trabalhei muito tempo no serviço público, 28 anos. Nunca vi isso no tribunal. Nunca ouvi, nunca tive notícia disso. Né? E o tribunal é, a meu ver, até um exemplo, acho que o Valdir, não sei se ele vê assim, também no Ministério Público, um exemplo de igualdade, por exemplo, lá juízas e juízes, há muitas mulheres juízas, há muitas empregadas e empregadas, mulheres e homens, que ganham o mesmo salário se exercem a mesma função. Isso já existe, pelo menos no âmbito do judiciário onde eu trabalhei. Então, isso lá, essa cultura sexista, machista, eu nunca vi isso acontecer lá. Tá? E isso tem que mudar. A mudança é longa porque é mudança cultural. Mas o que tem que ser feito para que essas coisas acabem na nossa sociedade? Né? Porque isso incomoda, né? Porque assim, dá a impressão que os homens são assim, mas os homens não são assim. Não são mais assim. Eu estou dizendo, isso é um caso atípico. Né? Primeiro é que se está dizendo hoje, denúncia. Ocorreu um caso, a mulher sofreu uma violência ou um assédio sexual, ameaça, denuncia. Eu sei que ela tem medo de perder o emprego, eu sei que tem riscos, mas tem que denunciar. E, a meu ver, isso depende, no caso, muito das mulheres. Elas têm que ser protagonistas dessa história. Elas têm que se unir, têm que se apoiar, têm que gritar mesmo. Né? Aí eu volto ao trabalho feminista. Né? Nesse sentido, né? Ou mulherismo, se quiser chamar assim. Né? Isso tem que ocorrer não somente nas empresas, tem que ocorrer na igreja, porque há muitos casos de denúncia também sobre isso. Na igreja evangélica e católica, pedofilia, essas coisas estão descobrindo. Então, as mulheres têm, assim como os negros, né, os afrodescendentes, estão assumindo, estão gritando, nós queremos uma nova linguagem, nós queremos afastar essa visão racista da sociedade. Tem que lutar mesmo, tem que gritar mesmo. Né? E as mulheres também têm que fazer isso. E os homens têm que estar junto com as mulheres nessa luta. Né? Apoiar. Porque, gente, e aí voltamos, se quisermos voltar ao cristianismo, né? Aí não ao cristianismo histórico, bíblico, mas a essência do cristianismo, os princípios, ela vê o ser humano, homem e mulher, com imagem de Deus. Então, eu vou voltar a resgatar essa ideia. Que ela transcende a toda a história. Né? Ela vê o negro, a mulher, a criança, o homem, todo como imagem divina. Então, todos merecem o mesmo respeito, a mesma consideração, e tem que ser visto assim. Nós temos que romper essas amarras culturais para um cristianismo de princípios, que resgate a amar ao próximo como a si mesmo. Que é o que Cristo disse, que isso é que interessa em toda a lei, em todos os profetas do Antigo Testamento. É verdade. Professor, o senhor acompanha futebol? Acompanho. Sou rubro-negro, que devolveu o 7-1 que o Brasil sofreu. Nós devolvemos. Embora a vítima fosse o time do Equador, né, que é o time. Eu não lembro agora. 7-1. Peru. Colômbia. O que acontece nos estádios também de futebol é uma coisa assim.
que a gente tem que ter asco, né? Tem que lutar contra, né? Gritos homofóbicos, gritos racistas, né? Quando que a nossa sociedade vai evoluir para a gente ter estádios que a gente possa ir com a família, despreocupado desse tipo de coisa? Eu não sei te dizer quando, né? Eu sei que nós temos que caminhar para isso. Caminhar pela educação, né? Isso tem que ser levado para as escolas. Caminhar pela mídia, que tem que insistir nisso, né, e tal, e caminhar por leis também, pelo legislativo, né? Existe a Lei Maria da Penha, por exemplo, que já é um grande avanço na questão da violência, e tem que caminhar de todas as maneiras, né? E caminhar também pela repressão. Né? Tem que reprimir, tem que penalizar quem age dessa maneira racista, homofóbica. Isso tem que acabar. No século XXI não podemos mais admitir isso. Né? Copa do Mundo, vamos ganhar? Eu não sei. Eu me desliguei um pouco da seleção. Acho que depois daquele 7-1 me desliguei um pouco. Né? Agora até o Neymar está meio embaixo lá na França. Eu acho que nós temos um time que pode ganhar, mas eu não sei avaliar em relação aos outros times. Né? Eu acho que a França vai ter um time forte, né? E a Inglaterra também ali, eu não tenho se dizer, eu não faria aposta agora no Brasil, não. Mas eu acho que tem. É uma das que podem ganhar a Copa. Colocar numa enrascada agora. Quem o senhor acha que... Qual a sua opinião? Quem o senhor acha que vai ganhar as eleições? Temos dois eventos no Brasil. Temos dois eventos esse ano, um fora e outro no Brasil. A Copa do Mundo, né? E as eleições. Quem vai ser o nosso próximo presidente? As coisas já tem 3 meses, né? 3 meses. Pode mudar muito. Quando começar o horário eleitoral, pode mudar muito. Né? Por enquanto, a tendência é do Lula, né? Mas a gente não tem certeza. As coisas podem mudar muito, né? Depende do que vai acontecer. Eu tenho a minha posição pessoal, mas não vou dizer aqui que vai ser esse ou vai ser aquele. Não é? Tá bom. Espero que seja meu candidato, mas não posso afirmar. Professor Paulo José Correia, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi muito educativo, a gente aprendeu muito, a gente obteve muito conhecimento sobre linguagem, né, sobre tratamentos corretos, a gente aprendeu muita coisa. Muito obrigado pela sua presença, e a Câmara é sua para as suas considerações. Primeiro, agradecer essa oportunidade, foi uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês, e espero que, como você, né, disse, o nosso mundo, nós como pessoas que se comunicam, como sociedade que tem que se comunicar, cuidemos de nossa linguagem, né? Adequando-a sempre, contextualizando sempre aos nossos interlocutores, procurando, como disse o filósofo que criou o princípio da interpretação, da qualidade interpretativa, procurando ver nosso interlocutor, por mais que não gostemos dele ou não concordemos com ele, procurando ver racionalidade no que ele diz, procurando entender as razões do que ele está dizendo, né? E levando em conta isso, que a linguagem é sempre contextualizada, que nós nunca teremos liberdade para falar o que quisermos em lugar nenhum, né? Mesmo a sós, às vezes, né? Preciso de parar de falar isso na minha mente, né? Mesmo com Deus, você sabe, aqueles que oram, que rezam, né? Sabem que não pode se dirigir qualquer palavra a Deus, né? E que, levando isso em conta, a nossa linguagem será sempre mutante, estará mudando sempre, e nós temos que procurar as melhores palavras para nos comunicar melhor e com uma linguagem, quanto possível, não conflituosa. Muito obrigado. Essa é a minha esperança. Muito obrigado, professor. E nós vamos ficando por aqui. Eu te agradeço por ter assistido esse programa até aqui. Muito, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí, não custa nada, é de graça, mas para nós aqui do Despluga é muito importante. A sua inscrição vale muito. Então se inscreve no nosso canal, por favor, dá essa força aí pra gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigado. Fui!